Boa noite, pastor André. Graça e paz de Boa Jesus. noite, graças Tudo para bem? Jesus Cristo. Hoje, nosso terceiro capítulo sobre os vídeos da semana. E como nós estamos falando sobre graça, escravidão, hoje nós vamos dar uma continuidade sobre esse tema mesmo. Ok. Pastor, o que define se uma pessoa é escrava do pecado? É a frequência da queda ou a natureza por trás da prática? Na verdade, é a natureza por trás da prática. Todo escravo do pecado, ele é escravo da sua própria natureza. Se ele nasceu de novo, ele é escravo da justiça. Se ele não nasceu de novo ainda, ele é escravo do pecado. Então, não é a frequência do pecado, é o desejo, a vontade de pecar que define se a pessoa é escrava ou não. Vou te dar um exemplo. Você está almoçando e tem uma pessoa que sempre toma um cafezinho depois do almoço. Se não tomar esse cafezinho, fica irritada, fica irritado, fica bravo, fica desorientado, não consegue pensar. Essa pessoa é escrava do café. Ou seja, quem domina ela é o estômago. Ela precisa daquela dose de cafeína para poder viver. É diferente de um escravo de drogas? Não. Nenhum. Só que alguém disse que café é permitido. Se a lei disser que café é proibido, você vira um viciado. Entendeu? Então, assim, é só porque é legal. Mas essa pessoa é escrava do pecado. Pessoas que fumam, né, também tem isso. Depois de comer, fuma. Né, eu conheci muitas pessoas, inclusive na minha família tinha tabagistas, e eles não podiam comer que daqui a pouco sumiam. Ué, cadê o cidadão? Ah, tava fumando lá. Escravo do pecado. Não consegue não fazer. E se não fizer, dá dor de cabeça, dá irritação, fica bravo, perde o controle. Ou seja, é escravo do pecado. São exemplos clássicos de pessoas que são escravos. Entendeu? Então, assim, a frequência não é isso. É o café me domina, a droga me domina, a pornografia me domina, falar palavrão me domina, sei lá, quanto pecado tem. Olhar para mulher me domina, olhar para homem me domina. Né? Falar só besteira, piada suja me domina. Eu não consigo ficar sem. Falar mal dos outros, fofocar. Você é escravo do pecado. Você está separado do Senhor. Tudo que se torna uma obrigação, uma necessidade de falar é um pecado, no caso. Tudo que se Escravo. torna necessário, eu preciso fazer porque senão Não eu. consigo viver sem É fazer isso. um dia diferente. Você virou escravo daquilo. Às vezes é algo até que, tipo assim, parece não prejudicar ninguém, nada, mas Vamos lá. Pessoas é igual, carentes. igual o café mesmo, né? Tipo, não prejudica ninguém. Uhum. É algo que eu Pô, é consumo. lícito, tá tudo certo, não atrapalha ninguém. Mas se você não vive sem, você é escravo. Teu Deus Sou é o estômago. uma pessoa que carente não consegue ficar sem ver alguém ou É isso aí, cara. ficar Então, sozinho. eu preciso falar com essa pessoa todos os dias. Se eu não falar com essa pessoa, eu morro. Você é escravo dessa pessoa. Você é escravo da sua carência. Você está em pecado. Entendeu? Você não foi livre. É isso. Amém. Pastor, existe uma linha tênue entre tropeçar e viver em prática do pecado. Como discernir isso sem cair em condenação? Então, assim, vamos lá. Eu tropecei. Eu caio. Beleza. Mas eu caí por quê? Porque eu não consigo viver sem? Entendeu? Você tem hábitos. Compreende? Tem um hábito lá de falar palavrão. Tem um hábito de falar mal dos outros. Alguém falou alguma coisa de você, você tem uma opinião contrária. Tua língua coça. Isso é prática do pecado. Eu sou um praticante do pecado. Eu não consigo. Quando uma pessoa fala de alguém que eu não gosto, eu vou falar mal dessa pessoa. Eu não consigo guardar um segredo. Eu preciso fofocar. Eu preciso falar do que está acontecendo. Isso é prática de pecado. Eu sou um escravo do pecado. Agora eu tropecei. A gente está falando aqui alguma coisa, tarará, tarará, aquela pessoa fez tal coisa. Ah, meu Deus do céu, me perdoa. Mas de repente, daqui a 2 semanas, eu vou também fazer isso. Mas não é uma prática, entendeu? Todas as vezes que eu estou conversando com alguém, eu falo mal de alguém. Todas as vezes que eu estou falando com alguém, eu exponho alguém. Entendeu o Uhum. contexto? Essa é a diferença. De tropeçar, e a palavra de Cristo diz, né? O justo pode tropeçar 7 vezes e 7 vezes Deus o
levanta, mas o ímpio quando cai, caiu de uma vez só. Ou seja, existe o tropeço, né, dos justos, né, daquele que é filho? Existe. Entendeu? Essa coisa de impecabilidade é loucura, isso é insanidade. Você está vivendo ainda nessa carne mortal. O dia que você morrer, acabou. Acabou mesmo, você ganhou um novo corpo. Mas eu sou dominado por aquilo. Eu tenho que falar mal dos outros para eu me sentir bem, então você é escravo do pecado. E como os vídeos anteriores foi falado mesmo. Então toda a questão tá na questão do ser dominado por algo. Escravo. E Ser não sou eu escravo. quem falo, é Romanos 6 que fala isso. Né? Romanos 5 termina assim, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? E continua. Aí no primeiro versículo do capítulo 6 diz assim: continuaremos a viver no pecado para que a graça de Deus aumente? Aumente ainda mais. É claro que não. Ou continuaremos a pecar? Não. Aí ele vem falar da prática do pecado, ele vem falar da escravidão do pecado. O contexto de Romanos 6 é sobre ser escravo. Tanto é que Paulo fala isso em 1 Coríntios 6, dizendo assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não serei dominado por nenhuma dessas coisas. Qual é o contexto do que ele está falando? Está falando sobre sexo. Tanto é que um pouquinho para baixo, ali no mesmo contexto do que ele está falando, ele fala: me unirei a uma prostituta, me tornarei um só corpo com ela. Né? Que nós já falamos em outros vídeos sobre a união, né? A unidade. Quando é que acontece uma só carne? A hora que eu faço sexo. E não importa com quem, e não importa com quantas pessoas. Eu me torno uma unidade com essa montoeira de gente. O pecado, e o que o apóstolo Paulo está dizendo, tudo me é lícito? É lícito. Entendeu? Me é lícito beber um copo de chopp? Me é lícito beber? Me é, ué. Mas agora, se toda vez eu tenho que beber chopp, eu virei um viciado do álcool. E eu já fui escravo do álcool, eu sei o que é isso. Eu evito justamente porque eu era viciado em álcool, eu era um alcoólatra. Tipo, todo rolê que eu tenho que tomar. Tem que tomar, e eu tomava até cair. Tomava até perder a consciência. Muitas vezes cheguei em casa sem saber como cheguei em casa. Essa era a forma como eu vivia quando eu estava desviado. Né? Então, aí eu pergunto pra você, eu era escravo do álcool? Era, porque eu tinha que beber sempre que saía. Entendeu? Eu não podia tomar um suco, uma água, um chá, alguma coisa parecida. Não, eu sempre tinha que beber um refrigerante. Entende? Ah, tem que tomar coca toda vez. Você é viciado da coca, mano. É aquela história, não é porque a cerveja é pecado. Não, é a escravidão da sua carne, dos seus desejos que é o problema. Uhum. Entendeu? Tem gente que não pode. Eu conheci uma pessoa quando eu era office boy, isso há 1000 anos atrás. O que aconteceu? Ele não conseguia ficar um dia sem tomar uma lata de coca. Ele era americano, veio dos Estados Unidos. Não sei se está vivo ainda. Mas ele não conseguia ficar sem coca. Ele é escravo da coca. Você pode ser escravo de chocolate. Eu fui escravo de chocolate, fiz 1 ano de jejum. Entendeu? Eu não podia ficar um dia sem comer chocolate. Tinha que comer todo dia. Todo santo dia tinha que comer. Eu era escravo do chocolate. Você entendeu? Tem uma que são escravos do lanche. Não pode passar um dia sem comer um Burger King, um McDonald's, ou uma semana. Você é escravo disso. Você é escravo do pecado. É a tua carne que domina. Tem coisa errada. Não é Cristo que domina. Você entendeu? Ah, mas se eu comer uma vez ou outra, se você não é escravo, eu tenho que comer. Entendeu a diferença? Eu preciso, porque senão eu não vou viver. Essa é a diferença. Não, eu vou comer e tá tudo bem. Amém. Tô tranquilo, não sou dominado por isso. E tem outra. Se tiver que comer outra coisa, eu como. Não tem problema não. Amém. Não tenho necessidade disso. Não sou escravo disso. Pode ser qualquer coisa. Que é o que Paulo diz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas não serei dominado por nenhuma delas. Pronto. Amém. O Senhor afirma que quem é nascido de Deus não consegue mais viver confortável no erro. Não sou eu que digo, né? É o apóstolo João. Isso é um sinal de nova natureza? Vamos lá. Quem nasceu de novo fica incomodado com ser escravo de outra pessoa. Vamos lá, ser escravo de Cristo. Nós somos, você sabe que é muito bonito, né? Agora nem tanto, né? Agora com as igrejas das paredes pretas, né? E mudou bastante a comunicação. Mas eu nasci numa época de igreja convencional, né? De igreja que tinha eleição e tudo mais. E eles adoravam falar de um monte de abobrinha de pecado e tudo mais, né? E aí o contexto da história sempre vai ser o mesmo. Eu
sou nascido de Deus ou eu sou nascido do pecado? Eu nasci de novo ou eu vivo pela velha natureza? Se eu nasci de novo, e eu ouvia isso muito, você não fica confortável com o pecado. Não é confortável, eu sou escravo, né? Eu ia falar do servo, né? Perdi aqui a linha de raciocínio, lembrei. Por que eu estou falando isso? Então, na igreja da Parede Preta, não existe mais o servo de Deus, agora todo mundo é filho. Mas na minha época, lá atrás, em Barbacena, era tudo servo, e era lindo. Eu sou servo de Deus. O que é um servo? É escravo. Você é escravo de Deus mesmo? Escravo não tem vontade, filho. Quem manda é o Senhor dele. Você é mesmo servo de Deus? E hoje está um monte de gente, filho de Deus, aprontando todas. Por quê? Porque esqueceram quem é o Senhor. Jesus continua sendo o Senhor. A salvação continua descrita lá em Romanos 10, 9, 10. Se confessardes com com a vossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Ali é curios, né? Curios. Ou seja, Senhor máximo, absoluto de todas as coisas. E crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Então, assim, Jesus é o seu Senhor mesmo? Ele que manda? Ou o Senhor é o teu estômago? É o seu dinheiro? É as suas vontades? É os seus desejos? Entendeu? Então, como é que eu sei que eu tenho uma nova natureza? Quando eu tenho um novo Senhor. Não sou mais eu. Se Deus mandou eu parar, eu parei. Eu não fico confortável. Por que a tua pergunta é, se não consegue mais viver confortável? Por que eu não fico confortável? Mas eu não posso ter dois senhores. Jesus diz isso. É impossível servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro, ou odiará um e amará o outro. Não dá, né? Ele estava falando de Deus do dinheiro ali, naquele contexto mamon, né? Uhum. O Deus do dinheiro. Ele falou, não dá para servir o dinheiro a Deus. Não dá, é impossível. Então você fica incomodado. Entendeu? É desconfortável, cara. Peraí, isso aqui quer me dominar? Eu já cheguei ao momento disso. Coisas que queriam me dominar, eu arrancava fora. Falei, vai tomar banho, não vou ficar com isso aqui não. Né? Que é o que a palavra diz, corta a mão, o olho, né? Claro que ninguém vai se mutilar, e eu não vi ninguém se mutilando até hoje. Né? Mas assim, se teu olho faz pecar, né? Que é o texto que Jesus fala. Então assim, ninguém segue isso à risca. Então assim, estão desobedecendo tudo a Cristo? Não, aquele é o evangelho do reino, é para outro momento. Mas quando você vive uma nova natureza, você se incomoda em ser escravo. Eu falei, cara, eu tenho um Senhor já, que é isso? Ficar aqui preso não nisso aqui. Preso em pornografia? De jeito nenhum. Preso em cafezinho? De jeito nenhum. Não consigo viver sem, não consigo viver sem Cristo. Ele é o ar que eu respiro. Eu não consigo viver com tal pessoa? De jeito nenhum. Não sou escravo de ninguém. Gosto de estar junto com a pessoa, gosto de tomar um cafezinho, gosto de comer um lanche, mas eu não serei escravo disso aqui não. É isso. Amém. Pastor, o que a graça faz que a lei jamais conseguiria fazer por alguém que vive presa ao pecado? A graça te liberta completamente da escravidão do pecado. Romanos 6,14. Porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Você entendeu? Então o que a graça faz? A graça troca você de dono. Graça te faz livre enquanto a lei te prende. Essa liberdade é a liberdade que Cristo te oferece, ou seja, você é escravo de Cristo agora. Não é a liberdade para fazer o que você quer, que é o grande, tanto é que em Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo começa dizendo, é para a liberdade que Cristo vos libertou, sejais verdadeiramente livres. Mas não use essa liberdade para viver em libertinagem, ou seja, não entenda que essa liberdade continua sendo, você continua sendo escravo de alguém. Mas esse Senhor, ele não é impiedoso igual ao pecado. Ele não é impiedoso igual a Satanás. Você entendeu? No caso, ele não cobra. Ele morreu por você. Só que ele também te direciona. Senhor, qual é a sua vontade? Eu quero fazer a sua vontade. O Senhor veio fazer a vontade do Pai aqui na terra, eu quero fazer a sua vontade aqui na terra. Em nome de Jesus, me mostra o caminho para isso. Amém. Amém? Muito obrigado, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a semana que vem. Deus abençoe.